Muito boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos. Muito bom a gente se reunir nesses momentos de crise, especialmente porque é ali que a gente precisa arregimentar forças. Gosto muito de um ditado africano que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Olha só, se quer ir rápido, vá sozinho. É o paradigma da competição. Se quer ir longe, vá acompanhado. É o paradigma da fraternidade. Maravilhoso esse ditado porque nos remete à questão essencial da vida. Não é? Muito bom a gente estar aqui, estar nos acolhendo Maria Cláudia, Lúcia Pereira de Oliveira, Janete Gomes da Silva, Ângela Inácio, Roberta Emi. É com muita alegria que a gente se reúne novamente para esse reabastecimento. Ao invés de acordo com o velho paradigma, buscarmos Deus para que Ele solucione os nossos problemas, pedindo que Ele faça isso, faça aquilo. Por exemplo, agora na pandemia, que Ele diminua os mortos ou que Ele acabe com o vírus, a gente pede atributos, pede ferramentas para bem enfrentar e para bem perceber e aproveitar os remédios e as lições que estão contidas na dor e na dificuldade. Não é? Para isso que nós estamos aqui, para nos abrirmos para a lucidez e para a coragem que permanentemente banha do alto, emana do alto sobre toda a humanidade. Ricos e pobres, brancos e negros, brasileiros e japoneses, orientais e ocidentais, humanos, animais, vegetais e minerais, da terra e de todas as habitações, as muitas moradas da casa do meu Pai. Muito bom estar aqui, muito bom estar junto com vocês, meus amigos, minhas amigas, que dentro da semana de vocês, dentro das preocupações, dentro do tempo de vocês, conseguiram ter essa lucidez de parar um pouco para reabastecer. Infantil é a gente simplesmente pensar em acelerar o carro. Não. Além do relógio do velocímetro, além de olhar o mapa de para onde estamos indo, precisamos ter atenção para como está a nossa energia, como está o nosso tanque de combustível. Senão a gente vai ter que parar no meio da estrada. Não é? Vamos pensar essa nossa quinta-feira, 19h30, todas as semanas, como um reabastecimento da nossa alma. Não é ótimo? Muito legal. Vamos ver. Temos aí os nossos amigos, o pessoal está chegando. Se você lembrar agora de algum amigo, de alguma amiga, chame para esse nosso encontro. É muito bom a gente multiplicar os pães e oferecer os pães que vêm do alto para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para todos aqueles, nós todos, que estamos tão precisados de reabastecer a alma. Nesse sentido de reabastecer a alma, vamos então nos conectar ao posto de gasolina que é Deus. Pai, hoje estamos ainda mais cientes de que todo bem vem de Ti. Toda virtude perfeita, toda ideia pura, todo sentimento
verdadeiro vem de Deus. E assim, o que nos cabe não é pedir a solução dos nossos problemas, mas nos conectar a Deus, já que conectados a Ele, buscando antes o reino dos céus, como Jesus orientou, tudo o mais nos será acrescentado. Então viemos aqui hoje, Pai, com a nossa mãozinha em concha, diante de Ti, como as criancinhas numa fila com seus pratos na escola na hora da merenda, prontos para receber a sua dose de energia, a sua dose de força, a sua dose de lucidez, para podermos voltar para a sala de aula e aprender, nos transformar, evoluir de acordo com as lições passadas pelos mestres. É com a nossa alma aberta, com o nosso coração franqueado à luz, que nós comparecemos hoje na certeza de que assim abertos a Ti, abertos ao bem, abertos ao amor, sairemos no dia de hoje mais curados, mais saudáveis, mais lúcidos, mais fortes, para enfrentar e bem aproveitar tudo o que a vida, tudo que nossos espíritos protetores, espíritos familiares, tudo que os espíritos dirigentes da Terra, coordenados por Jesus Cristo, estão a nos oferecer de tão precioso em cada momento vivido por nós. Graças a Deus que se estabeleça nesse momento essa conexão entre nós, nossos amigos espirituais e mesmo aqueles espíritos menos felizes que nos acompanham, que essa conexão se faça de nós para com todos aqueles que habitam nossos corações, pela afinidade e pelo confronto, pela inimizade. E abraçados a todos esses amigos e pseudo-inimigos, junto com os nossos orientadores, os ajudantes de Jesus, nós componhamos uma fraternidade, uma equipe, uma amizade, uma força de trabalho e de cura, para bem enfrentarmos esse momento e melhor voltarmos. Já a partir de hoje à noite e a partir de todas as noites, colocando-nos a serviço da luz, chamando o nosso espírito protetor e colocando-nos a serviço. E amanhã também, sempre próximos ao espírito protetor, sempre a serviço do amor. Graças a Deus, que tenhamos uma ótima noite de reflexão. Muito bom. Vamos lá. Nós temos nos dedicado, semana passada, a partir da semana passada, temos nos dedicado ao enfrentamento do que os espíritos nos revelam que é a fonte de todos os problemas humanos: o orgulho e o egoísmo. Finalmente focados no grande problema, temos a chance de solucionar, de desimpedir os nossos caminhos, de aumentar a nossa comunhão com Deus. Mas para isso precisamos estudar esse caminho. E o caminho do orgulho e do egoísmo começou a ser estudado já a par de um remédio fabuloso na semana passada, que foi a gratidão. É maravilhoso nós vemos o efeito expansivo
do nosso coração que acontece a cada vez que nós reconhecemos a nossa insuficiência e a importância de todos aqueles que estão à nossa volta. Muito bom esse exercício da gratidão em todos os círculos de relações entre encarnados e entre desencarnados que estão à nossa volta. Hoje, viemos pensar um segundo mecanismo absolutamente fundamental para enfrentarmos e vencermos o egoísmo e o orgulho. Outros dois mecanismos, o primeiro é a compreensão e o segundo a compaixão. Compreensão é fundamental para a nossa transformação. Compreensão e aceitação são passos imprescindíveis para a cura e para o aprendizado. Se nós não aceitamos, o alcoólatra, enquanto não aceita a sua doença, não vai ter cura, não vai se dispor aos passos essenciais para o enfrentamento dele. Enquanto nós não temos diagnóstico, enquanto um médico não tem diagnóstico, não propõe tratamento. Enquanto nós não admitimos que temos um problema, não teremos solução. Então precisamos compreender, aceitar que somos orgulhosos, que somos egoístas e entender a origem disso. Melhor colocando, que estamos orgulhosos e que estamos egoístas, momentaneamente. E entender de onde vem isso. Vamos lá? Pensando a respeito disso para trazer para vocês, veio para mim uma imagem muito interessante que pensa no máximo de origens possíveis, pensa o egoísmo e o orgulho no máximo, no mais longe das nossas origens. E as nossas origens, segundo os espíritos, não vêm apenas dos macacos, como pensa Charles Darwin em sua teoria da evolução. A nossa origem, que no fundo, como de toda a criação, vem de Deus, mas ela vem evoluindo do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal até chegar no reino hominal. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo vem desde a nossa origem mais primária, mais primitiva, já que tudo que existe no universo tende a buscar a sua preservação. Então, desde o mineral, os átomos sempre pensam na sua preservação, sempre reagem a determinadas situações. Há um livro interessante a respeito disso, A Vida Secreta das Plantas, que mostra ali uma experiência em que foram colocados eletrodos, fiozinhos que captam a energia elétrica que existe dentro das plantas. Altamente sensíveis, foram colocados em 3 plantas semelhantes, que estavam dentro de uma sala. Eis que entra na sala uma pessoa e destrói uma das 3 plantas. Os eletrodos captam, naquele momento, uma grande alteração energética nas outras 2. Não é interessante isso? Nós reagimos, nós temos reações, nós temos senso coletivo desde os momentos mais primitivos. Mais do que isso, o experimento fez com que no dia seguinte, ao entrar o agressor do dia anterior na sala, já houve alteração energética, elétrica nas 2 outras plantas. É muito interessante, né? A sensibilidade, a vida, a reatividade, a inteligência primitiva que existe em toda a criação há muito ainda para ser percebida.
é muito interessante a respeito disso. Então, pensando nessa matriz do egoísmo, ela já vem desde dos minerais como um instinto de conservação, que depois se repete nas plantas. Nós podemos imaginar que o princípio espiritual, que apenas se mostra incipiente nas plantas, ainda muito primitivo, ele vai ter uma vivência interessante de disputa com outras plantas dos meios necessários à sobrevivência. Uma dessas disputas mais clássica é a disputa pelo sol. Então, se duas plantas nascem próximas umas das outras, conforme elas vão crescendo, elas vão disputar o sol. E essa disputa vai fazer com que elas, inclusive, lancem os seus galhos e as suas folhas onde melhor elas podem aproveitar a fundamental luz do sol para sua fotossíntese. Quem analisa a forma de uma árvore que está próxima de outras vai perceber isso. A árvore, quando está isolada de quaisquer outras companhias, ela se forma de uma maneira redonda. Se ela está próxima de uma outra, por exemplo, à sua direita, ela vai crescer para a sua esquerda. Os seus galhos, as suas folhas vão desenvolver muito mais para esse lado, onde há muito mais abundância de sol do que no outro lado, que é onde a claridade está encoberta pelo seu vizinho, pela sua árvore vizinha. Então, e a gente pode imaginar aqui uma árvore que, até que ela pudesse alcançar uma altura maior, ela teve que disputar um lugar ao sol, junto com os seus vizinhos. Mas que depois que fez isso, projetando a sua sombra à sua volta, já tornou difícil o crescimento de outras plantas, dada a sua sombra, dada que ela mesma projetou sombras abaixo de si, possibilitando que as plantas vizinhas nascessem e vingassem apenas quando estivessem mais longe da sua sombra e pudessem também alcançar o seu lugar ao sol. Essa disputa, ela pode ser colocada para esse nosso estudo, mesmo que não haja comparação com o que acontece no universo humano, mas também com um certo egoísmo, uma competição, uma parábola talvez, para nós vermos o nosso próprio egoísmo. Porque também entre nós disputamos o nosso lugar ao sol. Saborosa essa expressão, não é? E disputamos com todos os outros e nos adaptamos àqueles indivíduos que já são maiores e submetemos aqueles que são menores. E também, sob a nossa sombra, é muito difícil que outros seres cresçam. Olha que precioso isso. Todos nós projetamos sombras, todos nós possuímos sombras. E as nossas sombras afastam outros seres, boicotam o seu crescimento. Perceber isso é maravilhoso, principalmente para nós que já temos a lucidez de saber que o sentido da vida está na solidariedade, na fraternidade, no amor. Que nós conheçamos os nossos lados sombras, coisas que os amigos vegetais não têm oportunidade, e possamos abrir espaço de crescimento para todos aqueles que se aproximarem a nós.
não é? Depois, o princípio espiritual que dorme no mineral, acorda no vegetal, se desenvolve depois no animal, se anima no animal, né? O que acontece no reino animal? As disputas ficam mais claras, mais evidentes, quando há escassez ou na época do cio. Por exemplo, animais, quando têm pouca água ou pouca alimentação, tendem a disputar entre si essa alimentação. E na época do cio tendem também a disputar, no caso dos machos, disputar as fêmeas. E aí, com as particularidades de espécie para espécie, mas ocorre essa disputa. Há espécies como a dos cachorros que vão estabelecendo o seu território através da urina, estabelecendo pelo cheiro um território de dominação, no qual, quando a fêmea entrar, ela vai se sensibilizar e se disponibilizar para ele através do cheiro. Não é interessante isso? Nós podemos imaginar já no reino hominal que conta a história, conta a antropologia, que nos primeiros momentos mais primitivos do ser humano, nós éramos nômades. Nós apenas tínhamos como propriedade as coisas que nós podíamos levar de um lugar para o outro. Mas assim que nós nos estabelecemos num certo lugar, fixando o território, desenvolvendo a agricultura, ao invés de só a casca, a caça e o recolhimento de frutos, etc., em cada lugar, assim que nós nos fixamos, começou-se a desenvolver no ser humano a ideia da propriedade. Aquele terreno sobre o qual a gente tinha apenas a posse provisória, como diversas tribos têm, eles montam, estabelecem-se num lugar, caçam, pescam, recolhem frutos necessários à sua subsistência, e assim que por algum motivo escasseiam os recursos necessários, eles mudam-se para outro lugar de mais abundância. Isso representa uma etapa da evolução humana e as diversas culturas foram progredindo para a agricultura, para o estabelecimento mais fixo, ainda que existam ainda hoje determinadas culturas indígenas e também outras culturas como dos ciganos que cultivam, que mantêm essa tendência nômade. Mas quando se estabelece a propriedade, a gente começa a ter não apenas o eu individual, não apenas o eu grupal, que tinha sido estabelecido já desde a fase animal e mesmo vegetal, onde um indivíduo se protege e protege os outros, mas também um ego espacial, onde nós estabelecemos o que é nosso, uma terra que é nossa, e que, estabelecendo cercas à volta, nós passamos a entrar em conflito com outros seres que quiserem invadir, que quiserem se apossar, que quiserem usurpar a nossa propriedade. Aí você vai tendo uma expansão e uma complicação do egoísmo, do
ego, do eu. Porque todos esses eus vão se subsistir e se apoiar e se multiplicar uns aos outros. O ego individual, o ego coletivo, o ego espacial, a partir do qual se estabeleceram quase todas as disputas e guerras registradas na história, de expansão de território, de conquista das fontes de água, de caça, de portos, acesso a portos, de riquezas, como minas de ouro, etc. A partir do momento que se estabelece esse senso de propriedade das coisas e das riquezas, os povos, as coletividades passaram a disputar, a guerrear entre si. Esse senso de eu, de meu, mas fica demonstrado aí, como ele está na origem realmente de todos os conflitos, todas as guerras, todas as violências. Porque dentro de uma mesma cultura já disputarão os indivíduos pelas riquezas. Entre as culturas também, entre as classes sociais também, entre as famílias. E todas as fragmentações, igrejas, raças, vão fazer com que o ser permanentemente dispute. Ele se identifica com uma certa coletividade e disputa com aquela outra. E guerreia com aquela outra. E boicota aquela outra. Diminui a outra para exaltar a sua. É assim que todas as violências de sexo, de raça, de nacionalidade, de classe social, de grupamento religioso e todas as outras violências se dão em cima dessa exaltação de si e rebaixamento do outro. É importante nós percebermos esse movimento, porque ele não está apenas nos minerais, nos vegetais e nos animais, mas nós herdamos do instinto de sobrevivência e potencializamos aquela dominação de indivíduos, de fêmeas, de caças, de meios de sobrevivência e de espaço, quando passamos para o reino hominal, transformando isso como grande força a dirigir as nossas vidas. Mas será que é um destino? Será que a gente tende a ficar assim para sempre? Claro que não. A lei de Deus é uma lei de progresso, de evolução. E aqui a gente vai estudar então como esse progresso se faz. Como esse progresso se realiza. Como, particularmente, um instrumento da compaixão nos ajuda a acelerar e a aprofundar a libertação frente ao orgulho e ao egoísmo. Vamos lá? Então, essa compreensão, essa aceitação do orgulho e do egoísmo em suas origens é fundamental para nós percebermos e podermos observar os prejuízos que nos têm causado sermos comandados por essas forças do ego. Com essa percepção, nós precisamos também saber como transformar. E além da gratidão, hoje nós viemos falar sobre a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é uma ideia muito interessante que tem recebido outros nomes e conceitos os mais variados. Vamos ver até onde a gente consegue avançar. Compaixão, a origem da palavra compaixão, tudo que é implica numa ação conjunta, numa ação compartilhada, numa cooperação. Esse
prefixo co tem esse significado de trazer alguma coisa que se faz junto. Paixão é sentimento. Compaixão, etimologicamente, portanto, é sentir junto. Infelizmente, a língua é sempre viva e vai ganhando significados diferentes daqueles que as originaram. Então, para além de sentir junto, compaixão nos tempos de hoje acabou ficando pena. Quando você sente compaixão por alguém, é como se você sentisse pena de alguém, tivesse dó de alguém. E isso empobreceu o sentido original. E é preciso resgatar esse sentido original. Compaixão precisa ser muito mais próximo de sentir junto, porque ter pena, ter dó da outra pessoa, infelizmente ainda apequena o outro, ainda mima o outro e exalta a nós mesmos. A pseudo-caridade, a pseudo-ajuda que se faz por ato de dó e de pena, apenas humilha. E ela precisa ser revista, precisa ser estudada, precisa ser observada em nós mesmos e na vida. Mas a ajuda e a solidariedade que forem imbuídas de compaixão, como sentir junto, aí elas ganham uma outra cor, uma outra vida e uma outra possibilidade. O viver movido e temperado pela compaixão é extremamente rico quando a compaixão é compreendida como esse sentir junto. Um pai não sente junto com o filho quando ele não consegue perceber o que ele gosta, por exemplo, no campo esportivo, no campo profissional, e impõe sobre o filho os seus próprios esportes, seus próprios gostos, suas próprias preferências, seus próprios sonhos profissionais. Ou até, como se fazia mais antigamente, os seus sonhos patrimoniais, casando os filhos de acordo com os seus interesses e os seus planos. Então, é preciso, para criar bem um filho, sentir junto, ou como se fala já com um sinônimo de compaixão moderno, que é a empatia, colocar-se no lugar do outro. Quem pode criar um filho sem se colocar no lugar do outro, já desde bebezinho? Quando o bebê chora, a mãe desenvolve uma lista. Será que está na hora da fome? Será que passada a fome a criança está suja? Será que antes de estar suja, será que ela ficou com gases e precisa ser colocada para rotar? Ela tem toda porque a criança não fala, só resta a mãe se comunicar com o bebezinho através da compaixão, da empatia, da alteridade. Tudo isso que nos remete a nos colocarmos no lugar do outro. E aí é que começa a ser descoberta, desde muito cedo, a riqueza, a maravilha que é a compaixão para esse ser defendido, para esse ser guerreiro que nós aprendemos a ser, em parte com a nossa herança animal, mas em parte multiplicando erradamente essa herança animal. É mais ou menos como se esse ser humano primitivo, que vem lá dos animais que delimitam o seu território com a urina, e que ao invés de com a urina passa a delimitar o seu território com muros, muralhas, ele percebesse que antes de delimitar o terreno com muralha, o nômade tinha o mundo todo à sua disposição. Ele convivia com um certo ambiente,
Quando esse ambiente se mostrava saturado, ele mudava do ambiente, mas ele poderia mudar praticamente para qualquer lugar, entrando em conflito quando se avizinhava com outra tribo, mas praticamente ele tinha o mundo todo. Quando ele delimita um muro, uma muralha, uma fronteira, ele fica com uma parte infinitamente pequena do mundo, mas aquela parte é exclusivamente sua. Exclusivamente no sentido de excluir todos os demais, fazendo da sua vida a guerra, a disputa, o conflito permanente. Nós precisamos perceber o quanto a propriedade apequenou o mundo, apequenou a consciência do homem. Até hoje nós falamos, por exemplo, colocar o lixo fora. Vamos jogar fora o lixo? Fora do quê? Ninguém pensa nisso. Quem joga o lixo fora, joga fora de onde? Da sua cerquinha. E depois que joga fora da sua cerquinha, não tem mais interesse algum. As pessoas muitas vezes têm um comportamento na rua e outro em casa. Quem joga papel de bala na rua, quem joga toco de cigarro na rua, certamente não joga no chão de casa, não é mesmo? Quem não limpa o cocô do seu cachorro na rua, certamente limpa em casa, não é mesmo? É claro que sim. Nós assim estabelecemos duas éticas, e não só para casa, também para as pessoas. Tem um ditado antigo na criação sexual dos filhos que fala: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sortos. Além do preconceito sexual, preconceito de gênero, que está embutido nisso, claro, tem a questão do que é meu e do que é seu. Eu cuido do que é meu. Nós sabemos disso. Se você está na recepção de um médico e lá tem um casal com uma criança, essa criança começa a se mostrar mal educada, você vai ter muitos receios de chamar a atenção dessa criança, não é mesmo? Cabe a quem? Ao pai, à mãe, porque a criança é dela. Se o filho fosse nosso, caberia a nós. Ah, mas isso é natural. Será? Não é. É cultural. Aquelas tribos indígenas que não têm habitações específicas, mas que têm uma grande habitação dentro da qual todos os pares, os casais vão ter o seu espaço, eles têm uma cultura diferente. A criação das crianças é de todos, nem mesmo a palavra filho eles desenvolvem. Filho é a criança minha. E criança é a criança de todos. E ali todos são responsáveis por todas as crianças. Quando os civilizados tiverem esse senso de que todas as crianças são minhas crianças, todos os idosos são meus idosos, nós teríamos uma grande revolução. E talvez seja essa revolução que Jesus nos veio propor ao nos pedir que repetíssemos todos os dias o Pai Nosso. Quando Jesus nos incita, nos estimula a falar Pai Nosso, ele fala o quê? Qual é a nossa família segundo Jesus? Quem é nosso pai? Quem é nosso irmão? De quem nós somos parentes por termos sido criados de uma mesma fonte? É uma revolução. A revolução que algumas tribos indígenas fazem, talvez com relativo grau de consciência, nós precisamos fazer com total grau de consciência. É isso que nos propõe Jesus. Pai Nosso, todos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, todos irmãos de sangue, de carne, irmãos de geração, fomos gerados pela mesma fonte. Não é lindo isso?
Então, entender esse ego e perceber que na vivência do ego individual, coletivo, espacial, existiram e existem alternativas que, ao invés, que o mesmo ego que me parece dar vantagem territorial de falar essa terra é minha, nos coloca num padrão de guerras e de disputas permanentes, disputas de fronteiras. Quanta gente já morreu por causa disso? E ao mesmo tempo nos exclui de tudo que não está naquele estreito círculo que nós estabelecemos como nosso. Será vantagem? Teremos vantagem com essa exclusividade, com esse ego expandido, com esse egoísmo? Será que temos tido vantagem com o egoísmo de família, de pensar apenas nos nossos e desprezar e confrontar e guerrear com outras famílias? Com outras nacionalidades, com outras classes, com outras raças, com outros sexos? Será que o egoísmo nos tem conduzido a alguma coisa, a uma harmonia, a uma evolução? Certamente que não. E isso fica ainda mais evidente quando Jesus fala que o sentido da vida é amar. Não apenas amar a si mesmo, não apenas amar o outro, mas amar o outro no mesmo nível que ama a si mesmo. Nem se desmerecendo, nem idolatrando o outro. Amar o outro como a si mesmo. Mas além desse amor a mim e ao outro, amar a totalidade. Amar a toda a criação, amar a tudo que existe, amar a Deus sobre todas as coisas. É esse o grande sentido, a grande fronteira, a grande razão de nós existirmos. E é maravilhoso a gente perceber isso. Mas para chegar lá, para amar como Jesus amou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, sem fronteiras, em profundidade, sem condições. O amor incondicional, o amor sem fronteiras, o amor profundo, que abdica de si mesmo pelo outro, que Jesus exemplificou e ensinou, ele é o nosso grande destino, mas evidentemente está muito longe da nossa prática atual. Como fazer para sair desse amorzinho que nós temos para o amor pleno e profundo, do amor com letra minúscula para o amor com letra maiúscula, não é? A ponte entre o eu insuficiente que nós temos em Jesus Cristo, entre o nosso amor e o amor dele, é feita pela compaixão, que Jesus externou lindamente em: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então nós somos convidados momento a momento, com plantas, coisas, animais e seres humanos, a nos colocarmos no lugar do outro, a expandirmos o nosso ponto de vista. O egoísta estreita a sua visão, só enxerga do seu ponto de vista. O altruísta, o empático, o compassivo é aquele que busca o outro olhar, cria um filho e pensa: o que será que ele está sentindo, o que ele está pensando? Tem um cônjuge e se coloca no lugar do outro, não apenas para dar presente, mas para a cada discussão, a cada conversa, a cada decisão, ele busca sempre incluir o ponto de vista do outro. Certamente essa é a lição, é a tarefa, é a condição para sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons colegas de trabalho, bons amigos, para sermos bons. Disse Jesus que para sermos bons, nós precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro. Essa é a grande receita, a grande ponte entre o nosso egoísmo e o amor de Jesus.
que é claro, não vai se dar de uma hora para outra, mas cada conquista que nós fizermos para qualquer dos seres da criação de Deus, que conseguimos melhorar nossa relação com eles pela compaixão, vai expandir a nossa visão. Alguém realista e talvez um pouco amargurado com o ser humano pode estar pensando: ih, Maurício, então nós estamos muito longe. É verdade, estamos longe, muito longe do amor de Jesus. Mas, cada vez que nós nos dispusermos, nos aproximaremos um pouco. Ah, mas quase ninguém se dispõe a se colocar no lugar do outro. Também é verdade. Sabe o que Deus faz com essa humanidade teimosa, que não se dispõe por boa vontade a se colocar no lugar do outro? A reencarnação. Porque se a compaixão espiritual pela boa vontade é o melhor caminho, é o caminho mais importante para Deus, e nós não nos disponibilizamos para esse caminho da compaixão pela boa vontade, a reencarnação nos traz a compaixão pela carne. E aí nós somos colocados no lugar do outro na carne, de forma que o rico orgulhoso pode acabar renascendo pobre, que o branco orgulhoso pode acabar renascendo negro, e o homem mulher, e o judeu renascer palestino, o americano renascer chinês ou russo, e o chinês ou russo renascerem americanos, e assim as mais diferentes fragmentações, o católico nascer protestante, ou shintoísta, ou budista, hinduísta, muçulmano, sempre fazendo o papel do outro, sempre ganhando outros pontos de vista. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, a vida se expande em consciência e em fraternidade. E é uma realização, é uma alegria do ser conseguir fazer isso. E quando não fazemos por boa vontade, a reencarnação faz com que o homem orgulhoso da masculinidade, achando que é superior, ou branco, ou rico, ou americano, qualquer divisão que seja, quando ele renasce na outra posição, ele é convidado a expandir a sua consciência e a sua fraternidade. É claro que o caminho mais curto para expandir e para nós crescermos é pela compaixão espiritual da boa vontade, porque em uma vida, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Jesus Cristo, e no lugar de quantos eles se colocaram? Você já pensou nisso? Em uma vida eles viveram centenas, milhares, dezenas de milhares. No caso de Jesus, centenas de milhões. Numa vida só se colocaram no lugar de vários, expandiram o seu coração, expandiram a sua mente maravilhosamente. A reencarnação vai propiciar que isso seja feito em algumas condições. A compaixão vai permitir que isso seja feito a centenas. Vai acelerar muitíssimo e aprofundar muitíssimo o nosso crescimento espiritual. Não é maravilhoso? A compaixão, a caridade, a fraternidade está longe de ser essa compreensão estreita que muitos têm, que isso é coisa dos santos. Eu não sou santo. Não. Caridade é coisa dos lúcidos. As pessoas lúcidas são caridosas. As pessoas que têm o entendimento de que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que nós fazemos a transformação em nós mesmos.
Não é lindo isso? Pensemos na maravilhosa ferramenta da compaixão. Levemos conosco para hoje à noite, nos dedicando ao serviço com o nosso orientador, com o nosso anjo de guarda, já que tanto serviço é necessário nesse momento no plano espiritual, mas amanhã também nos coloquemos a serviço. Deus, eu não sei o que está reservado para mim hoje, mas me coloco a serviço do outro. No momento da minha oração, eu oro por toda a terra. Ao orar por uma idosa da minha família, eu oro por ela e por todos os outros idosos. Oro por um parente que está nas drogas e por todos os outros, por um parente deficiente e por todos os outros deficientes do mundo. E assim por diante, por um doente, por todos os doentes do mundo. Que exercício maravilhoso a gente pode fazer se orar, comer, banhar, limpar a casa, respirar em fraternidade, em compaixão. Cada momento, cada segundo vai ser uma expansão de alma. Isso nos fará ampliar grandemente e aprofundar enormemente o nosso exercício de vida. Que assim seja para você e para mim, para todos nós. Descubramos o poder maravilhoso da compaixão e da empatia. Um grande abraço, vamos lá, gostei muito dessa conversa, vamos ver o que os nossos amigos trazem para a gente pensar? Roberta Emi, Orlando César Magalhães, Ana Ney, Zilda Cardoso, Felipe Montagnoli, nosso super amigo de Semente de Luz. A Zilda está falando que para ela já travou. Que pena, aqui não está sinalizando nada, tomara que já tenha voltado para você, Zilda. Marlene Martins, Simon Mansur, Ângela Inácio, Maria Cristina Albuquerque dos Santos, Débora Menezes Santana, nossa amiga da Fluido, do Semente, Dirce Soares, nossa grande companheira, Carmen Lúcia, Sônia Lopes, Marcos Magrelo, nosso companheiro da multiplicação dos pães, Débora Grace Mansur, Viviane Roveri, Carla de Carvalho, vamos ver quem mais, Helenice Rodrigues, Dalva Benzi, Rosimar Arruda, Diana Costa, nossa grande amiga de tanto tempo, Luciene Aparecida, Damire, Albuquerque Bombini, Cristina Costa, Tati Giliotti, Mônica da Silva, Maria Inês Dias, Cristiane Fraga, Cristina Costa, Ângela Inácio, Ana Maria Scorza, muito bom, Ana, estarmos aprendendo juntos. A Márcida, não vamos com amor, aí vamos pela dor. É isso mesmo, Márcida. O caminho de Deus é o caminho do amor. O caminho da dor é aquele que vem, porque Deus não desiste de nós, então ele vem. Se nós não acordamos com o chamamento suave, temos o sono muito pesado, ele precisa ser mais enfático no chamamento, mas nunca deixando de amar, não é? Diana Costa, aprendi com você, Maurício, no Semente de Luz, que ao pedir pelo meu filho, é pertinente pedir também por todos os filhos. Claro, porque todos são nossos filhos, não é? Nenhum, na verdade, é nosso e todos somos nós. Uma vez nesse exercício, não há como retroceder. Assim sendo, é sempre um olhar também para o outro, não deixando de ver aqueles que a vida colocou à nossa volta, mas sempre tendo nesse amor mais próximo um trampolim ao amor mais amplo, não é? Muito legal, Diana. Angelina, amo esses momentos de aprendizado, de amor, de reforma íntima.
É muito bom mesmo, Angelina, é muito bom. Nosso aprendizado é constante, precisamos ter olho de ver e ouvidos de ouvir, diz a Débora Menezes. Fazendo nossa avaliação a cada dia, um dia de cada vez. Essa é a receita que está Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. É fabuloso. Ana Paula Caires, deixa eu ver, onde é que eu estava? Janete Gomes, Márcia Sodré, Rosimar Arruda, Jussara Regina da Costa. As pessoas estão apontando que para elas estava normal, talvez tenha caído para uma ou outra pessoa, realmente tem uma irregularidade muito grande, né? Eliane Tonetti, Elaine Tonetti, palestra abençoada, estou me recuperando do Covid, essa palestra é parte do meu tratamento. Tenhamos essa certeza. A doença física parte de uma doença espiritual e todas as nossas desarmonias espirituais vêm do orgulho e do egoísmo, para as quais é imprescindível o remédio e o tratamento da compaixão. Foi o que nós recebemos hoje aqui para aprendemos a perceber que ele nos é ministrado todos os momentos da vida. Eliana Maria Lima, meu compromisso ultimamente está sendo fazer preces pela humanidade. Muito bom, Eliana. É isso mesmo, é para isso que nós somos chamados. Sem esquecer os nossos, não é uma competição. Não precisamos abrir mão dos que a vida colocou nas mais próximos em função dos outros. Amando o próximo como a nós mesmos, amando a humanidade como os nossos próximos, amando a tudo sobre todas as coisas, não é? Tati Giliotti, mais um bálsamo para finalizar nossa noite. Gratidão, gratidão a vocês também. Muito bom estar junto com vocês. Andréa Lima, é muito bom ouvir suas palestras no momento em que estou passando. Pode ter certeza, Andréa, é uma cura mútua. Pode ter certeza disso. É muito bom estarmos juntos. A gente mais uma vez agradece a todos vocês e colocamos à disposição os nossos livros. Se tiver pessoas interessadas, nós pela ausência das palestras não temos conseguido colocar e apresentar para as pessoas nossos livros, então apresentamos com as nossas lives, dando para vocês a certeza de que toda a renda líquida dos nossos livros é destinada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Esse e o Grãos de Mostarda 2, que está também à disposição e que pode ajudar você a fazer o Evangelho no Lar. Aliás, eu termino esse nosso momento estimulando você, minha amiga, meu amigo, a estender esse exercício para todos os dias. Faça na sua casa e com aquele familiar que se mostrar disponível. Chico Xavier muitas vezes fazia com os seus cachorros. Faça essa comunhão, essa faxina ambiental e espiritual da sua casa. Faça o Evangelho no Lar, é simples. Você dedica meia hora para isso, faz uma oração de abertura, uma leitura curta, conversa se fizer aparentemente sozinho, a gente nunca está sozinho. Se você fizer aparentemente sozinho, faça em voz alta. Isso favorece aquela